I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed. Em relação às taxas de performance, assim, isso é uma coisa que além de me incomodar um pouco, é difícil de eu entender, porque parece que cada fundo calcula. Eu sei que o benchmark de cada fundo é individualizado, cada um tem o seu ali, mas eu não sei muito bem como é calculado isso. Por exemplo, na minha cabeça, hipoteticamente, funcionaria da seguinte maneira. Por exemplo, nós temos aqui um determinado fundo, ele cai 10%, seja no VP, seja mercado, não sei. Eu também nunca sei se é em relação ao VP, ou se é ao mercado, ou se depende de caso a caso, mas se ele cai 10%, aí depois ele começa a subir acima do IFIX, digamos que o benchmark seja o IFIX, ele começa a subir 1% acima do IFIX no mês, 1% acima do IFIX no mês seguinte, 1% acima. Aí, 10 meses, ele chegou no ponto de partida dele, só que ele bateu o IFIX nos 10 meses anteriores. Ele vai cobrar taxa de performance em relação a isso, mesmo tendo voltado ao ponto de partida? Olha, tem uma regrinha apelidada de linha d'água. Para poder cobrar uma taxa de performance, ele tem que bater o seu benchmark e a última cota base de quando ele comprou. Essa é a linha d'água, tá? Digamos que quando ele cobrou taxa de performance, o fundo estava a R$150. Aí agora, 6 meses depois, ele bateu novamente o IFIX e bateu com mais folga do que naquela época. Só que a cota está 130. Então, ele não tem performance para te cobrar, porque a cota hoje está abaixo daquela cota base que ensejou a última cobrança, tá? Então ele tem que bater o benchmark e a cota base. Então isso é chamado de linha d'água. A última cobrança de taxa de performance gera uma marca ali que precisa ser superada além do benchmark. Então acho que era essa a sua dúvida. Não sei se era isso que você queria saber. E era mais ou menos isso. Você é muito complicado. O cara fala assim, 20% sobre o que superar o IFIX, o IMAB e tal. Mas o que tem que superar o IMAB? O que tem que superar o IFIX? Exato. Aí você tem que ir lá no regulamento, ficar procurando, tem 2, 3 equações diferentes para você conseguir entender. E são equações complicadas. Mais a distribuição de rendimento, ou só o rendimento, ou só o valor da cota. Então, as gestoras poderiam divulgar melhor a questão da taxa de performance, né? Uma outra questão, professor, Inod, é o seguinte: parece que tem alguns fundos que o simples fato dele atingir, seja no VP ou no valor de mercado, eu não lembro agora, eu estou com na cabeça, se não me engano, um fundo da VBI, que agora eu também não me lembro agora, que eu estava lendo o relatório esses dias. Eu sempre, quando eu leio, eu penso nisso, mas nunca parei para formular a questão, para te fazê-la de forma mais inteligível, me desculpe. Imagina. Mas ele fala lá que bateu o IFIX e tal, aí atingimos a performance. Eles ainda gostam de colocar muito isso aí, vão medir a performance do fundo. Só que na minha cabeça é o seguinte, tá, mas essa performance é se eu tivesse vendido o fundo. Mas como eu não vendi, ele está me cobrando, ele me comeu um pedacinho do patrimônio ali. Não acaba sendo o que eles chamam, se é que é isso, o tal do come cota, porque ele atinge um montante. Se eu fosse executar ali, ele rendeu tanto e a cota valorizou tanto, patrimonial. Então é uma performance, vamos tirar um pedaço. Mas isso considerando uma pessoa que exerceu aquele lucro. Se eu fiquei com a cota, não, eu só perdi um pedacinho do patrimônio. Sim. Não seria mais ou menos isso? O tal do come cota? Ou o que seria esse tal de come cota, que eu leio bastante, mas ainda não... Bom, ele teria que ser chamado de come lucro, vamos dizer assim. Então, depende de qual é o que tem que superar o benchmark. É só a variação patrimonial? Então aí você teria que ter vendido para ter tido esse lucro. É a distribuição de rendimento? Então você recebeu esse rendimento e o rendimento superou um determinado parâmetro benchmark, então, né, aí não é só contábil ou fictício, é muito caso a caso mesmo. E sobre taxa de performance, eu sempre falo o seguinte: ela não pode ser muito fácil de atingir, nem muito difícil. Entende? Pô, IPCA mais 6. Eu acho que o cara que entrega mais do que IPCA mais 6 e quer uma performance, acho ok, bem encaixado, justo. Se for IPCA mais 12, você pode olhar e falar, que maravilha, né, meu? É isso que eu quero.
Só que para o cara conseguir entregar mais do que IPCA mais 12, ele vai ter que ser um doido varrido. Risco, né? Arriscado. Assumir muito risco. E aí não tem a ver com o meu perfil, por exemplo. Tá? Então, não tem como te dar uma única resposta objetiva se é efetivamente dinheiro que você ganhou ou que ganharia se e quando vendesse, porque depende do que está baseado essa performance. Isso é liberado. Cada fundo põe o que quiser. No regulamento, o fundo põe o que quiser. Ele só tem que... Quais são as regras? Tem que ser 100% do benchmark. Não posso cobrar taxa de performance se eu bater 90% do CDI. Não, tem que ser no mínimo 100% daquilo que for definido. Claro. Ela é cobrada a cada 6 meses, não pode ter intervalos menores do que isso, e tem que respeitar a linha d'água. Ah, tá. Essa linha d'água é padrão para todos eles, eu não sabia. Sim, está na instrução CVM 555, é padrão para qualquer fundo de investimento, não só fundo imobiliário. Boa. Então deve ter dificultado bastante agora esse período de baixa que teve aí, né? Porque a marca d'água deve ter ficado lá em cima, acredito. Sim, dificulta, e é por isso. É por isso que tem essa regra de 6 em 6 meses, entendeu? E a regra da linha d'água, inclusive. É muito mais fácil dar bons resultados no início do que ao longo do tempo. É muito mais fácil, entendeu? Gerar resultados consistentemente acima de um parâmetro é muito pouco provável. Pouquíssimos gestores de qualquer tipo de fundo entregam. Então, por isso que tem essa regra de 6 meses. O cara cobra no primeiro mês, no primeiro semestre, no segundo semestre, depois o mercado vira, muda tudo. Pode passar anos sem ele conseguir cobrar a performance. Para ele alcançar de novo, né? Às vezes um IPCA mais 5, ou IMAB mais 5, que é o caso do JSRE, se não me engano, uma coisa assim. É complicado. Só para clarear alguns contextos, e só para clarear algumas expressões. Quando você falou de comicotas, esse termo a gente usa para imposto de renda e só para fundos, renda fixa, multimercados, que a cada 6 meses pagam imposto de renda. Geralmente, o termo comicotas é usado para isso, não para fundo imobiliário, não para fundo de ações, é para fundo renda fixa, fundos multimercados, geralmente fundos não negociados em bolsa, exatamente porque a gente quase não pensa em fundo de renda fixa, a gente pensa na quantidade de cotas que você tem, mas de fato, sim, você tem um número de cotas e um pedacinho dessas cotas é comida para fins de imposto de renda. Então, não se mistura o termo comicotas de imposto de renda com taxa de performance, taxa de gestão, taxa de administração, etc. Esclarecimento 2. De maneira geral, fundos novos se pautam por valor de mercado, fundos velhos por valor patrimonial. Claro que tem 1000 exceções para todos os lados. A melhor forma é olhar no relatório gerencial ou no regulamento. Normalmente não é tão claro, eu sei. Não é tão claro. Quando está no relatório, o relatório tende a ser mais claro. Se você tiver que ir para o regulamento, você vai ter que ler com mais carinho. Na dúvida, também mandar um e-mail para o pessoal da gestão do fundo, eles têm a obrigação de te responder, etc. Esclarecimento 3. A taxa de performance ela é apurada diariamente e paga semestralmente. Isso é um detalhezinho. Quer dizer o seguinte, as pessoas falam o seguinte, vamos supor que seja pelo VP, só para poder facilitar a minha explicação. Mas valeria para valor de mercado. Só vou pegar VP porque vai fazer mais sentido, vai ficar mais fácil à frente. Então, quer dizer que uma vez de 6 em 6 meses, o VP toma uma mordida porque o fundo pagou aquela taxa de gestão, performance, etc. Não. Na verdade, a taxa de performance ela é calculada diariamente e já entra como uma dívida para o fundo. Provisionada, né? Exato, é provisionada, é feita uma provisão. E só uma vez a cada semestre é que ela é efetivamente liquidada, que ela é paga, que faz o PIX da conta do fundo para a conta do gestor. Então, você não toma mordida no VP, porque esse dinheiro estava no caixa do fundo, mas já é contabilizado. Mas, ao mesmo tempo, estava no passivo, porque o fundo já devia aquele valor. Então, você não tem a mesma mordida que você tem no imposto de renda de um fundo renda fixa, ali no final de maio e novembro, que é quando acontece nos fundos de renda fixa. Isso não acontece no VP de um fundo imobiliário, porque, na verdade, essa mordida ela é dada diariamente, claro,
valores em pequena escala e só executado no final, mas isso já está no passivo do fundo. Se você pegar o informe mensal do fundo imobiliário, você vai ver lá, taxa de gestão a pagar, taxa de administração a pagar, taxa de performance a pagar, tudo isso já está computado no VP, então você não vai ter uma pancada no VP a cada final de semestre. Eu acho que eram esses os 3 esclarecimentos que eu tinha para dar. Eu acho que eu falei tudo que eu queria. Beleza. Obrigado. Valeu, um abraço, Paulo. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal